mais belo da terra, a flor mais bonita da serra, a beleza de Cristo é maior, sempre é maior, sempre é maior. O nome de Cristo supera a beleza de todo cristal. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Cristo, o nome mais forte na terra, seu brilho as trevas arreda. O escudo de Deus é melhor, sempre é melhor, sempre é melhor. O nome de Cristo supera a pureza de todo cristal. Para nós esse nome revela a grandeza do Pai divinal. A graça de Cristo impera na riqueza de Deus nosso Pai. A voz do Senhor a capela soa forte tal qual El Shaddai. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom, shalom. Eis a paz do Senhor El Shaddai. O nome de Jesus é a nossa salvação. O nome de Jesus é a nossa salvação. Shalom, shalom. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e do que és, quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
amar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Rei exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. O Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, saber o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profunda riquezas, saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Muito bem, agora nós teremos a ceia com o nosso irmão Henrique. Que Deus abençoe a todos e vamos participar da ceia do Senhor. Bem, meus irmãos, está todo mundo ansioso, esperando essa pandemia passar, né? A gente não aguenta mais ouvir falar de Covid, de número de leitos, número de mortes, isolamento social, uma porção de coisas que ficam
só alimentando a nossa ansiedade, né? E isso aumenta muito mais a minha ansiedade de quando esse mundo vai passar, né? Quando é que Cristo vai voltar e vai levar a gente para viver num mundo não tão quebrado? Não quero mais brincar disso não, mas não tem opção, né? Aí eu lembrei dos primeiros cristãos, aqueles cristãos lá no início da igreja, quanto eles estavam esperançosos de que Cristo vai voltar logo. Cristo está quase voltando. E eles estavam tão esperançosos que muitos deles que subiram para Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos deles nem retornaram para suas casas. Continuaram lá esperando porque Cristo vai voltar logo. Mas Cristo não voltou. E não voltou até hoje. E para isso que a ceia, para isso que a gente toma a ceia. A ceia nos diz: Cristo vai voltar. Eu vou ler uma passagem, está lá em 1 Coríntios 11, 26, que diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Enquanto ele não volta, a gente toma a ceia. E ao invés de eu alimentar essa minha ansiedade de que isso não chega logo e com isso está minando a minha esperança, eu prefiro pensar na ceia e aproveitar, pensar nesse momento como um marco. A ceia, para mim, é um marco. Hoje se inicia uma nova semana. Jesus não voltou, mas hoje, agora, na ceia, ele vai renovar a sua misericórdia, a sua graça para mim e para você. E com isso vai nos dar uma nova esperança para essa nova semana que se inicia. Um novo começo, uma nova chance. E assim, de ceia em ceia, a gente vai esperando Cristo voltar. Quem sabe não é essa semana. Tomara. Vamos orar pelo pão. Pai Santo e Pai Misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, porque semana após semana o Senhor renova a nossa fé, nos coloca firmes novamente em pé, com essa esperança, com essa expectativa de que Cristo vai voltar, Pai. E assim o Senhor mantém os nossos olhos virados e voltados para o céu, voltados para o Senhor, voltados para essa terra em que vamos morar, esse dia em que vamos estar face a face com o Senhor. Então, renova a nossa esperança agora com essa ceia. E agora vamos tomar o pão, simbolizando o corpo de Cristo, esse corpo sacrificado no nosso lugar, Pai. Obrigado por ter nos dado esse presente, ter nos dado Cristo para morrer em nosso lugar e ter feito tudo isso possível, Pai. Obrigado por esse pão agora que vamos comer. Abençoa em nome de Cristo. Amém, Senhor. Tomemos o pão. Orar pelo suco. Pai Santíssimo, continuamos em oração, Pai, e te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é perfeito e tudo que o Senhor faz é perfeito. E esse sacrifício perfeito que nos redimiu, que nos pôs em Tua presença agora, podendo conversar contigo, podendo ter comunhão contigo, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pelo sangue que Cristo derramou na cruz, lavando todos os nossos pecados, Pai. Obrigado por Ele ter carregado nossos pecados e ter possibilitado nós estarmos agora na Tua presença, Senhor. Nós vamos tomar agora esse suco que representa o sangue de Cristo. Queremos pedir que o Senhor nos lembre mais uma semana que somos lavados no sangue de Cristo. Por isso somos santos e inculpáveis na Tua presença, Pai. Por isso temos uma nova chance a cada dia, lavados no sangue de Cristo.
Que a gente aproveite bem essa chance para viver uma vida em Cristo. Estarmos cada vez mais nos aproximando de Cristo, tentando ser cada vez mais parecidos com Ele e contigo, Pai. Obrigado por esse suco, abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e sua justiça. Todas as coisas serão dadas a ti. Aleluia, aleluia. Um só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. De pedida se vos há, buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos há. Aleluia, aleluia. De pedida se vos há, buscai, buscai, achareis. Batei, batei e abri-se-vos há. Aleluia, aleluia. Interromper. Muito bem. Nós teremos agora a oferta com o nosso irmão Joel Dias. Joel. Olá a todos, boa noite. Quando falamos em ofertar, pensamos em dar o nosso melhor. Pensamos em amor, né? Que ofertar é simplesmente isso. E quando ofertamos, a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento várias maneiras, né? E pensamos em um único propósito, que é dar o nosso melhor ao nosso próximo. Porque a ofertar nos ensina isso. A ofertar nos ensina a dar sem receber nada em troca, né? Cristo nos ensina assim.
a dar o nosso melhor, porque ele deu o seu melhor, como foi dito antes na ceia. E ofertar é o que vamos fazer agora, né? Continuar a dar o nosso melhor ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Queria ler uma passagem da Bíblia em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz: Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Vemos aqui que o nosso Deus nos ensina a dar o melhor, né? Claro que nesse momento aqui específico estamos falando de algo financeiro, né? Sabemos que cada um já preparou a sua oferta. Mas ofertar não significa só ofertas financeiras, mas sim ofertar do seu tempo àquelas pessoas que necessitam, principalmente agora no momento que estamos passando, né? E ofertar significa isso, dar o nosso melhor, não só financeiramente, mas dar o nosso melhor no nosso tempo, dar o nosso melhor em todas as áreas, porque o nosso Deus, ele quer que sejamos assim, e acima de tudo, com amor, porque esse é o grande cartão postal de Cristo, né? É o amor. Que possamos, irmãos, sempre agradecer a Deus pelas suas misericórdias, por Ele sempre estar nos ajudando na nossa caminhada e sempre estar nos guiando. Obrigado. Agora, nesse momento, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, somos gratos, Senhor, a Ti, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por tudo que Tu é. Obrigado, Pai, por sempre estar nos ajudando na nossa caminhada. Somos gratos a Ti, Pai, que nesse momento, Senhor, que Tu possa receber, Senhor, nossa adoração, nossas ofertas, tudo, Pai, como aroma suave. Obrigado, Senhor. É por Ti, Pai, que oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, Joel. Muito obrigado. Que Deus abençoe e guarde você. Nós vamos... Eu gostaria de pedir a sua atenção, porque nós vamos fazer aí uma gravação. Deixe-me só tirar essa tela aqui. Ok. Eu queria que você dedicasse a esses 3 minutinhos para assistir um clipe, um vídeo, que tem a ver com o que nós vamos falar hoje a respeito de ser pai, não é? Então, veja só que interessante. Tô passando aí. Mas a gente... Está passando esse grupo.
que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. Alex, Eu não estou vendo, seu Alex. Ah, ok. Um minuto. Um Tá minuto. tudo fechado. Tudo bem, espere um pouco então. Um minutinho só. Onde está a pausa aqui? Aqui. Só um minuto. Interrompe e abre de novo. Eu vou abrir novamente aqui na página. Desculpa. Se não estiver aparecendo, alguém me dê um toque, tá bom? Rápido. Eu Eu já falo. vou passar. Filmes e TV. A bebê do começo, né? Para ver tudo. Ah, não é aí. É. Busca aqui. Tá passando? Não. Vem cá então. Acho que o verso que eu estou Ok. passando. É um probleminha técnico, só um minuto. Vou passar agora, me confirme. Ah. Agora está passando. Tá ok. Ah, é lindo isso aí, lindo. Lindo. Eu já vi, lindo. O que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro. O que é aquilo? Um pássaro, pai, um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes. Aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no quarto quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho.
Bem, eu creio que deu para entender? Deu para ouvir bem? Obrigado. É importante ouvir isso. Porque é exatamente essa atitude que Deus tem conosco, não é? Como um pai. Deus, ele nos vê de uma maneira que muitas vezes nós ficamos constrangidos por conta de nossa atitude com relação a como ele age conosco e como nós devolvemos isso para ele. Eu creio que todos nós aqui, nesta audiência, quando olhamos para nós mesmos, a nossa avaliação do nosso relacionamento para com Deus está sempre no negativo ou em débito, não é? E com muita razão, muitas vezes, exatamente porque mesmo nós tendo todo aquele respeito por Deus e amando a pessoa de Deus, quando nós pecamos, na verdade nós estamos violando, né, essa relação com Ele de forma negativa, não é? Então, que Deus nos guie neste dia, que na verdade é o dia dele, no sentido de que todos os dias são dias de Deus. Ele é o nosso grande Pai, age como Pai. E o que nós vamos fazer agora nós vamos fazer um passeio pelas Escrituras, Velho e Novo Testamento, e vamos apreciar as virtudes, as qualidades que este Pai maravilhoso que é Deus tem, o que Ele é, o seu caráter, a sua personalidade para conosco. E é lógico que é isso que Ele espera não só dos pais, homens, mas também das mulheres, né? Que são mães, avós, das irmãs umas para com as outras, dos nossos relacionamentos em todos os âmbitos interpessoais. Então, veja só o caráter e a personalidade, a pessoa de Deus, como Ele é conosco, né? Quem é o nosso Pai? Eu vou passar aqui então uma tela e aí nós vamos juntos seguindo esse caminho pela Bíblia, né? Nosso Deus, Ele é também nosso Pai. E isso é algo extremamente interessante. Por quê? Porque em toda a história da humanidade, desde que o homem é homem, e que ele decidiu adorar outros que não o Deus verdadeiro, em todas as culturas, nenhum Deus se apresenta como Pai. Eu não sei se você já havia prestado atenção a isso, mas todos os deuses que são registrados nas histórias de tribos antigas, né, na história medieval, nas histórias greco-romana, os deuses eles são sempre afastados, eles são sempre temíveis, eles são sempre distantes e tal. Agora, embora o Deus cristão, o Deus hebreu, seja um Deus soberano, poderoso e o único Deus, na verdade, os demais são criados pela imaginação humana, este Deus, ele escolheu ser, além de nosso Deus, ser o nosso Pai. Olha que coisa tremenda. O seu Deus é o seu Pai, não é? E sabe que a palavra Pai está inserido dentro de um contexto que é o contexto de uma família, que foi criada também por esse mesmo Deus. E isso diz muito a respeito do caráter e da pessoa dele como Deus, não é? O nosso Deus, ele fez uma família, ele criou a família, ele é o idealizador da família. Em Efésios 2,19, o texto lá que Paulo escreveu à igreja em Éfeso diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Olha só, Deus ele é Pai porque ele decidiu nos inserir em sua família. E nós não somos estrangeiros ou peregrinos. Nós não somos como um grego, né, que na sua mitologia, adorando aquele panteão de deuses todos, né, adoravam os deuses, mas eram considerados pelos deuses ali como alguma coisa descartável, né? Na percepção de Deus, nós não somos considerados assim, estrangeiros ou peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos e nós somos família dele. Isso é poderoso demais. Nenhum Deus agiu dessa forma, não é? Nós somos feitos, então, filhos por meio de Jesus. Em João 1,12, Evangelho de João, né, diz assim: mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós fomos feitos poderosamente por Ele, pela vontade dEle, por meio de Jesus, seus filhos. Nesta família que Ele é Pai e que nos convidou a sermos membros da família, como diz em Efésios, Ele nos convidou para sermos filhos, não primos, não nada menos do que filhos. É algo muito poderoso, né? Então, Deus, ele tem orgulho por meio de nossas ações. Lá em Mateus 5,16, ele diz lá: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Deus, ele demonstra orgulho sobre nós, por nós, mediante a maneira como nós agimos, pensamos, falamos, nos comportamos. Uma atitude de alguém próximo, né? De uma família. Como é que um pai sente orgulho dos seus filhos? Não é exatamente por conta do proceder, das atitudes, né? Agora, se você não conhece a pessoa, se ela não é próxima de você, você não tem nenhum vínculo para que possa atribuir a ela qualquer tipo de orgulho com relação a levar atributos de você como pai, não é? Então, o nosso Deus, ele tem esse vínculo e ele demonstra isso na expectativa de nossas ações, de nossa vida, que devem refletir a personalidade dele, exatamente como acontece com uma família, né? O nosso pai, ele é um pai de amor. Em 1 João 4,16 diz lá: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no seu amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, a essência da persona, do caráter de Deus é que ele é amor. Então, tudo o que Deus faz na sua configuração de pai, e é assim que Deus espera que os pais ajam com os seus filhos, é que é baseado, é fundamentado no amor, não é? A essência do caráter de Deus é amor. Nada, então, do que Deus permite que aconteça conosco, nada do que Ele propõe para nós, mesmo que seja em caráter de provação, é algo que foge a esse conceito. É sempre pensando bem. Deus nunca intenta mal contra os seus filhos. Nunca, jamais. Se nós estamos passando por qualquer limitação, dificuldade, problema, uma coisa você pode ter certeza: da parte de Deus, jamais ele vai intentar mal contra os seus filhos, porque ele é essencialmente amor, não é? Mas ele usa, às vezes, as nossas escolhas, decisões e as situações difíceis para benefício do nosso crescimento, da nossa maturidade, não é? Então, o nosso Deus também, ele é um pai justo, entendendo o conceito de justiça como o conceito que está inserido no amor, não é? Deus vai agir conosco com equidade, ele vai agir conosco com sabedoria, ele vai agir conosco de uma forma sempre coerente com aquilo que é correto, certo, verdadeiro, não é? João 17:25, pai justo. Ele é um pai justo. Nada que ele vai fazer é fora dessa justiça, né? O mundo, ele não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Jesus, falando a respeito da pessoa do Pai, afirma que ele é um Pai justo. E o que implica tudo isso na vida de um pai, com relação ao trato com o filho, é visto na relação de Deus com Jesus, né? O nosso Pai, Deus, né, o nosso Pai, ele é misericordioso. Em Efésios 2,4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja bem, nós éramos tidos como mortos em nossos pecados e delitos. Nós éramos tidos por Deus, né, como pessoas que o abandonaram, que não o valorizavam, né, e estavam imersas então na morte por conta do pecado. Mas ele é um Deus misericordioso. Eu creio que quem é pai aqui sabe o que significa misericórdia, né? No geral. Alguns filhos, alguns de nós, talvez até quando filhos, experimentamos a misericórdia quando algumas ofensas ou coisas que nós falamos, pensamos, agimos com os nossos pais, eles
não levaram em conta isso com o tempo e, pelo contrário, né, nos ajudaram a reconhecer e a crescer com tudo aquilo. A misericórdia de Deus, ela é surpreendente. Por quê? Porque ela se renova a cada dia. Todos nós, quando pecamos, se não contássemos com a misericórdia de Deus, imersa no seu amor, naquilo que Ele quer e espera de nós, na sua justiça, nós estaríamos perdidos, não é? Já pensou quantas vezes Deus exerce a sua misericórdia em nossas vidas? Sem isso, pode ter certeza que nós não teríamos salvação, não é? Ele é um Pai em que nós encontramos refúgio e socorro. Qual filho, não é? E eu vou dizer algo, até por mais rebelde que possa ser, não vê na figura da família, dos pais, um porto seguro, confiável, não é? Há exceções, eu não estou falando da regra geral, estou falando do que é em si, não é? Então, nós vemos então em Salmo 46:1 dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então escute bem, meu irmão, quando você estiver atribulado, isso daqui que o salmista está dizendo não é algo que não merece de nós confiança, muito pelo contrário, isso é em caráter de profecia, inclusive, né? Quando nós estivermos atribulados, quando nós estivermos tristes, nos sentindo ofendidos, nunca esqueça que Deus, Ele não foi, não é? O verbo não está no passado, está no presente e vale até hoje. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro, bem presente na tribulação. Nós não podemos olhar para Deus jamais, né? E entender que Ele não está presente para nos socorrer. Muito pelo contrário, às vezes somos nós que estamos tão perdidos e longe dele que achamos que Ele não está presente, não é? Mas isso é um ledo engano da nossa visão humana. Nós não enxergamos a grandiosidade de Deus por conta da cegueira dos nossos erros e do nosso emocional. Mas Ele é refúgio seguro e nosso socorro bem presente. Nós temos um Pai que é paciente, é um Pai de consolação. Romanos capítulo 15, 5 fala sobre esses atributos de Deus. Ora, o Deus da paciência, olha só, quantas vezes Deus não teve que ser paciente conosco e ainda vai ser? Quantas vezes? Lembra? E aqueles pecados e aquela atitude que nós temos, aquela teimosia, aquela insistência, que muitas vezes os que são casados aqui, o cônjuge conhece bem, né? Porque conhece e convive com a sua personalidade. Agora você imagine Deus, que te conhece muito antes do seu cônjuge, né? Que sabe o seu pensamento e o seu coração. Ele é um Deus paciente conosco. E Ele é um Deus de consolação, não é? Então, vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Veja que na condição de Deus como Pai e no seu relacionamento de nós como filhos, sendo família dele, nesta convivência diária com Deus, nós vamos absorvendo como Ele espera que aconteça e como de fato acontece praticamente em todas as famílias da Terra, né? Os filhos, eles vão absorvendo durante a criação as características do seu pai. Então, do ponto de vista do nascer de novo, do ser espiritual que nos tornamos, sendo filhos de Deus, nós também temos este exercitar diário, cotidiano, porque Deus espera que nós sejamos assim uns para com os outros, né? Paciente e de consolação. Assim como nós nos sentimos bem com o nosso Deus, Ele gostaria que nós também fizéssemos isso, tivéssemos esses atributos dele e passássemos também aos demais, não é? Ele é um pai disciplinador, mas por conta do amor, não é? Às vezes é difícil para alguns de nós entendermos o castigo ou a disciplina do Senhor, mas o amor, ele é disciplina, ele também faz parte, né? Provérbios 3:12 diz lá: porque o Senhor repreende quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós sabemos que hoje em dia
E quem diz isso não sou eu, quem diz isso são os especialistas em comportamentos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né, que trabalham aí com essa geração, que um dos maiores problemas que há hoje na juventude, né, na adolescência, é exatamente a falta de autoridade, né, como demonstração de amor. E por isso nós temos tido paulatinamente um problema sério social com os jovens, sobretudo, né? Sem paciência, sem saber lidar com o não. E por quê? Porque não tem limites, né? Nós estamos falando de autoritarismo, né? Nós estamos falando de autoridade, são coisas distintas. Então Deus, ele é um Deus que exerce a sua autoridade em amor. Por isso que ele repreende a quem ama. Então quando nós erramos, Deus, de algumas maneiras, ele pode promover repreensão, correção, não é? Na vida de alguns de nós. E ele pode demonstrar isso de várias formas. E quando isso acontece, não é para ficar bravo com Deus, né? É para entender que ele está fazendo isso porque ele nos ama e nos quer bem, como um pai faz com o filho. Então, aqueles pais que coordenam a vida dos filhos para que eles sejam melhores, no sentido de que a autonomia venha de forma sábia, prazerosa, e que dê orgulho aos pais, entende o que isso significa, não é? Ele é um pai disposto a abençoar, sempre, sempre. Ele nunca intenta mal contra os seus filhos. Salmo 115, 13, então, nos diz o seguinte, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Então, Deus está sempre disposto a nos abençoar. Olha que interessante. Já pensou quando você começa algo na sua vida? Planejamento para o casamento, planejamento para a mudança de um trabalho, planejamento para a mudança de uma casa, iniciar algo novo com você mesmo, ou com alguém, ou com um familiar, seja como for. Não seria maravilhoso nós termos a bênção de Deus? Deus abençoando o que você está fazendo? Como José no Egito. Deus abençoava tudo que José fazia, não é? Por quê? Porque José temia ao Senhor. Esta é uma condição aqui. Mas ele está sempre disposto a fazer o melhor por nós, a nos dar o melhor, a fazermos prosperar em tudo. Esta é a vontade de Deus. Às vezes nós não prosperamos em várias coisas que nós fazemos, em vários projetos, sonhos, seja como for, porque muitas vezes nós não estamos sob o temor do Senhor, estamos sob a arrogância dos nossos planos e projetos, não é? Mas se estivermos, pode ter certeza, o Senhor, ele abençoa, não é? Nós temos um Pai misericordioso, compassivo, longânimo e clemente. Uau! Olha só, Salmo 103, 8 vai dizer o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Quantas qualidades Deus tem, não é? Ele não só exerce a misericórdia, como nós falamos, mas ele tem compaixão. O que significa isso? Sabe? Quando ele vê a gente passando dificuldades por erros, por más escolhas, é como diz no Novo Testamento, né? O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, ele geme, né? De ciúmes. Isso significa o zelo do Senhor. Ele tem compaixão, então ele olha para nós e quando nós estamos errados, ele não sente ódio da gente, ele sente compaixão. Não é uma característica típica de um bom pai, né? Quando vê um filho perdido ou fazendo algo que não deve, né? Se ferindo na vida, a compaixão, ela nos move, nós estamos sempre dispostos a dar a mão, a ajudar ali, né? Ele tem um longo ânimo, ele é longânimo, ele espera que com o tempo, olha só que coisa, nós possamos amadurecer. Ele tem a propriedade de esperar o tempo certo. Muitas vezes nós nos damos mal por conta disso, porque nós não estamos agindo como devíamos e levamos tempo para aprender alguma coisa. Eu lembro bem da minha vida e da vida dos meus filhos. Isso não aconteceu só comigo. Aconteceu também com cada um deles. Em certas áreas, né, a gente está sempre amadurecendo, mas em outras áreas, como já passaram, quanto tempo nós levamos para perceber que aquele conselho, por exemplo, que foi dado, era o correto, não é? É muito comum os filhos agirem de uma forma, quando chega jovem, a juventude perde um pouco aquela coisa, admiração com os pais, aí quando eles são pais,
Aí eles começam a ver o que é ser pai e começa a ver no pai de novo, nos pais, né? Aquela, puxa, como meus pais me aguentaram, né? Como que eles foram. E aí as fases da vida vão ensinando a gente. Então Deus, ele nos vê assim, como pessoas que estão em processo, em aperfeiçoamento contínuo. Salmo 145:8, benigno e misericordioso é o Senhor. Olha só que coisa, tardio em irar-se e grande em clemência. Você já parou para pensar quanto tempo Deus demorou para exercer as suas promessas com relação à destruição das 10 tribos do norte, Israel e as do sul, não é? Quantos profetas Deus mandou antes, dizendo, olha, se arrependa, porque se não se arrepender vai acontecer isso, aquilo outro, né? Foram muitos profetas, né? Se Deus ele tomasse decisão assim, ó, de pronto e bate, já pensou? Se Deus tomasse uma decisão, pecou contra mim, acabou, não tem mais, pisou na bola comigo é uma vez só, não é? Às vezes nós agimos assim com as pessoas, não é? Agora, Deus não, ele é benigno, ele é essencialmente do bem, não é? E ele é misericordioso, e ele é tardio em irar-se e grande em clemência. Ele vai mandar muita gente falar com você antes de exercer em você a justiça dele de uma forma ali punitiva, né? Geralmente o Senhor ele avisa muito antes, várias vezes. Ele é clemente, ele é um pai fiel. Deuteronômio 7:9 diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, os que amam e cumprem os seus mandamentos. Se nós estamos na esfera das pessoas que estão buscando guardar os mandamentos do Senhor, temem a Ele, buscam a ser como Ele, estão lutando contra o pecado na busca de servir ao Senhor, então, olha, pode ter certeza, Deus ele é fiel para cumprir a sua aliança conosco, né? Ele nos socorre. Lembra? Mateus termina com o texto dizendo que ele estará conosco todos os dias até o final dos séculos. Lembra de Mateus capítulo 6? Todas estas coisas, não é, vos serão acrescentadas, não é? Se você estiver buscando o Senhor, buscando ser servo dele em primeiro lugar. Quantas profecias Deus tem? Quantas promessas Deus tem? Pois saiba, nenhuma delas jamais ele falha, ele esquece, ele cumpre todas elas. Isso é maravilhoso, porque eu confesso que como pai, várias vezes eu já prometi coisas para os meus filhos que eu não cumpri. Não cumpri por vários motivos, não é? Mas não importa os motivos, importa que graças ao amor do Senhor, ele é fiel e ele cumpre todas as suas promessas. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele ainda permanece fiel, né? Um Deus magnífico. Ele é um Pai verdadeiro. João 17,3 diz: a vida e a vida eterna é esta. Olha que coisa forte. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não só aqui a questão de que ele não é uma mentira, uma fraude, mas ele também, e dele procede toda a verdade. Ele enviou Jesus, o Filho dele, com esta afirmação. O nosso Deus, ele jamais pode mentir. Ele é um Deus real e ele é um Deus verdadeiro. Dele procede toda a verdade. Nunca ele vai dizer para nós alguma coisa que ele não vai cumprir. Ele não vai te enganar. Ele não vai te dizer algo dissimulando, né, ou dissimulado. Muito pelo contrário, não é? Ele é um Deus de verdade. Ele é um Pai poderoso, como nenhum outro. Salmos 24:8 então diz o seguinte: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O nosso Deus, ele é extremamente poderoso. Não há ninguém no universo mais poderoso do que ele. Você entende o que significa ter um pai assim? Entende? Quem que poderia enfrentar o seu pai? Que é o seu Deus, nosso Deus. Nada, nem ninguém.
Isaías 43:13 diz: ainda que, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O plano que Deus tem para as nossas vidas, para a sua vida, cada um de nós somos únicos, singulares, e Deus conhece a nossa intimidade, Ele conhece os nossos problemas, nossas angústias, nossas alegrias, nossos pecados, Ele sonda a mente e espírito. E quando Ele decide agir, quem o impede? Ninguém. Então, olha, se nós orarmos ao Senhor, se nós estivermos buscando o favor dEle, e esse favor dEle está dentro daquilo que Ele espera para nós, o que pode impedir Ele de agir? Nada e nem ninguém. Deus poderoso. Ele é bom. Salmo 118:29 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Não é? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, Deus nunca vai negar aos seus filhos aquilo que Ele, no seu poder, na sua sabedoria, na sua justiça, sabe que é o melhor para nós. Quando Deus nega alguma coisa a você e a mim, meu irmão, minha irmã, é porque Ele sabe que Ele fez o melhor. E nós deveríamos, por confiar neste Deus com estas características, aceitar de bom grado o não de Deus como se fosse um sim. Porque Ele é bom. Nunca Deus vai fazer nada mal para os seus filhos. Ele é bom. Ele é um Pai eterno, criador e incansável. Isaías 40:28 diz: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. Agora veja bem, Criador dos fins da terra. Sabe que eu gosto de programas de natureza, né, da vida animal, silvestre e tal. Gosto muito, desde criança. E sabe as cenas mais lindas de lugares deste planeta estão onde? Estão exatamente, né, aí no fim, né, dos confins da Terra. Os confins da Terra aqui quer dizer aqueles lugares intocáveis, aqueles lugares lindos, maravilhosos, né? O Senhor, Ele tem uma criatividade tremenda. Ele criou a natureza, e quando você vê uma orquídea ou sente o perfume de uma rosa, de uma flor, quando você vê as paisagens, né, da natureza, não tem como entender que Deus não é um Deus criador, né? Ele é um ser magnífico, porque Ele não só cria, Ele cria com beleza. Ele é um arquiteto, ele é um ser que tem uma visão do belo tremenda, não é? E Ele é incansável, jamais se cansa. Deus não tira cochilo, não é? Deus não é pego de surpresa, Ele está sempre trabalhando, sempre alerta, né? Ele não se fadiga. Então nós sabemos que podemos contar com a presença dEle quando? 22 horas por dia? 23? Não, sempre. Sempre. Não é? Ele é um Deus que não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele é grande demais. E às vezes é assim que a gente age. A gente não consegue entender certas características, decisões, escolhas que Deus faz para nós naquele momento. Mas depois, aí nós vamos ver e falamos, puxa vida, né? Olha que coisa. Jamais eu teria essa concepção que Deus teve de ideia. Porque Ele é um Deus assim, não é? Ele é um Pai onipresente e onisciente. Efésios 4:5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Alguém tem alguma dúvida de que Deus sabe tudo? Esquadrinha, sonda os corações? Um fio de cabelo não cai, uma folha não cai, um pássaro não morre sem que Ele não saiba. Ele está ligado, coligado. Tudo que tem vida e até mesmo que é inorgânico, tenha um átomo, seja como for, está conectado à sabedoria, à ciência de Deus, né? Ele é onisciente e onipresente. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada fica escondido aos olhos do Senhor, não é? Ele sabe tudo, está presente em tudo. Isso significa
uma boa notícia e às vezes uma coisa vergonhosa, porque Deus sabe tudo que nós precisamos e necessitamos, e isso é bom, porque Ele é bom, né? Ele tem prazer em assistir os seus filhos, mas por outro lado isso pode ser vergonhoso, porque nem sempre nós estamos dando a Deus a honra devida com os nossos atos e pensamentos. Então, Ele tem o poder de ver, mas graças ao seu amor, Ele é misericordioso, não é? Ele é bondoso, Ele exerce por gerações a misericórdia dele. Ele é um Pai santo. A palavra santo aqui significa incontaminado, separado de tudo que é mal, não é? Deus, Ele é uma pessoa, um ser santificado, totalmente puro, sem nada de mal, sombra há nele. E aí no versículo 16, que agora eu esqueci de colocar aí o livro, né? Mas está escrito, acho que não me engano é Coríntios, né? Sede santos porque eu sou santo. Característica de Deus é santidade. Está percebendo aqui que neste texto ele está dizendo para nós sermos santos? É bem uma atitude de um pai, não é? Um pai como Deus, que quer que o seu filho siga os passos dele, o represente. Então Deus espera que nós absorvamos essas características dele, todas essas que nós estamos vendo em Deus, como pai, deveríamos então refletir também. Ele é um pai que nos ouve. 1 Reis 9:3 diz: E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Isso é reconfortante, é mais do que confortante, né? Por quê? Porque nós passamos todos os dias e ao longo da nossa vida por tantos tipos de situações, e que muitas vezes o que nós nos apegamos e o que nos resta é simplesmente orar para Deus, não é isso? Pedir para Deus. Coisas às vezes impossíveis aos nossos olhos, difíceis de acontecer. Mas sabe, cada vez que nós oramos, se estamos dentro dessa concepção de buscar e servir ao Senhor, e até mesmo alguns que nem sequer eram cristãos, como foi o caso ali de Cornélio, como foi o caso do rei Nabucodonosor, não é, que oraram ao Senhor e Deus os ouviu. Então Deus ouve a nossa oração. Entende isso? Nós não precisamos ser... Quando Jesus ensinou sobre oração, lá em Mateus, no Sermão do Monte, uma das falas de Jesus sobre oração é que nós não deveríamos ser como os pagãos, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus disse para nós não usarmos de vãs repetições. Por que isso? Porque Deus nos ouve. Nós oramos, olha, nós não precisaríamos orar para Deus tantas vezes, porque estaríamos subestimando a audição dele, né? Mas é bom às vezes nós orarmos um pouco mais. Mas entenda, não é isso que faz Deus ouvir ou não. Deus ouve a nossa oração. E isso é reconfortante, meu irmão. Ele sabe o que nós passamos, não é? Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o caráter dele. Até hoje, né, o seu maior desejo, até os nossos dias, até agora, nesse momento, né, por todos nós, se revela pelo fato de Jesus ainda não ter voltado. Já parou para pensar nisso? Como diz o versículo aqui embaixo, o amor de Deus se revela pela humanidade até pelo fato de Jesus ainda não ter voltado. Se alguns de nós poderíamos pensar assim, puxa, queremos ir para o céu, como seria bom Jesus voltar logo, né? O que retém a volta de Jesus não é a demora, porque Deus é demorado, de forma alguma. Pelo contrário, é o mesmo fundamento que fez com que ele mandasse o filho dele. Olha lá em 2 Pedro 3,9, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Não é demora. Pelo contrário, olha aí o atributo dele. Ele é longânimo para convosco. Conosco também, porque essa carta foi escrita para os cristãos dispersos por várias áreas. Ásia, Capadócia, Bitínia, vários lugares. Então, é uma carta aberta de Pedro aqui, não é? Então está dizendo,
Ele é longânimo para com vocês, meus irmãos, não querendo que ninguém pereça. João capítulo 3, né, versículo 16. Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, quando nós ainda nem éramos filhos dele. Ele amou o mundo, amou a gente antes de termos abraçado a fé, né, de tal maneira que deu seu filho, para que ninguém pereça. Olha aqui, ele ainda continua com esse mesmo amor. Ele não mandou Jesus ainda, porque ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. O que Deus busca é, na figura aqui do arrependimento, o reconhecimento do amor e da pessoa dele por meio de Jesus. É isso que Deus busca. Quando alguém se arrepende, nada mais é do que ela reconhecer quem é Deus na vida dela, o amor de Deus na vida dela por meio de Jesus Cristo, não é? Então, nosso desafio hoje, meu irmão, minha irmã, é refletirmos o caráter de Deus em Jesus e levarmos a sua palavra a todas as pessoas. Nós somos filhos, nós somos representantes do caráter do Pai. Qual é o maior desejo do Pai? Bom, antes de eu e você nos tornarmos cristãos, nos batizarmos, éramos nós as pessoas alvo desse amor. Agora nós já temos Deus como Pai. Agora nós já estamos imersos nesse amor, nesta vida. Na expectativa de Deus, continua a mesma coisa. Ele ainda nos ama, mas também ama o mundo de tal maneira. E agora, quem é que está aqui para demonstrar no que fala, no que pensa, no que age, esse amor de Deus para com aqueles que ainda não são filhos? Quem é a bola da vez, né? Em 2020? Eu e você. Então nós nos tornamos agora responsáveis por refletir o caráter, a vontade de Deus, os atributos de Deus, que nós acabamos de ver. Não foram todos, senão eu teria muitos slides aqui para passar. Foram apenas alguns do que a Bíblia revela para a gente, mas que são características que agora estão em nós por meio de Jesus, da palavra de Cristo, não é? Só que estão em nós com que objetivo? Para ficarmos guardando isto para nós? Não apenas. É para guardar para nós, mas também é para estender, porque essa jornada continua de salvação, para levarmos essa palavra às pessoas até que elas reconheçam, como eu e você reconhecemos quem é Deus agora e o que Ele espera de nós. Eu entendo que o Dia dos Pais hoje é o dia, como todo dia é, de Deus, o nosso Pai. E a maior alegria que nós podemos dar para o nosso Deus como nosso Pai, ter um Deus que é nosso Pai, ou nosso Pai é Deus, é de refletirmos o seu caráter, os seus atributos em nossas vidas. Não há coisa que deixe Deus mais alegre, não há, do que quando os seus filhos andam na verdade, quando os seus filhos demonstram essa verdade. Então, vamos ser esses filhos que deixam o nosso Deus orgulhoso, que faz com que ele se sinta honrado. Cuide de Deus na sua vida. Cubra Ele com o seu amor, cubra a Deus com aquilo que Ele te deu, que são todas essas qualidades em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Quero desejar a todos os pais que sejam esses pais. Não é fácil, mas é possível. Que Deus nos guarde. Um beijo no coração. Eu vou pedir que o nosso amado irmão Newton feche esta mensagem com uma oração. E antes quero agradecer a todos os irmãos de outras cidades que estão conosco aqui. Que Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Oremos. Senhor poderoso, grandioso Deus, depois de estudarmos, Senhor, as características da tua essência, os atributos do teu caráter, é que reconhecemos, é que nos lembramos o quão grande tu és, Senhor, o quão maravilhoso és tu, Senhor, nas nossas vidas. É por isso que Deus é uma palavra no singular, não existe plural.
porque tu fazes com o teu caráter, com a tua essência, tu fazes esse ser superior. Não tem ninguém acima de ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. E muito melhor que isso, Senhor, tu és o nosso Pai, Senhor. Tu és um Pai maravilhoso. Dormirei tranquilo hoje, avivado na minha mente todos esses teus atributos, desse teu caráter de bondade, de amor, de santidade. Possamos, Senhor, levar isso para mais pessoas. E apesar de tudo, e além de tudo, também nos deste o privilégio também de gerarmos outro ser, de sermos pais, mães, e também sentir esse amor que tu sentes por nós. Perdoe a nossa falta de fé, Senhor. Aumente a nossa fé. Continue nos abençoando, Senhor. Nos dê força para que jamais abandonemos o caminho que teu Filho nos ensinou sobre ti, Senhor. Porque Ele é a vida. Enfim, Senhor, meu coração no momento está muito grato, Senhor, por esse imenso amor, por esse amor de Pai. Isto é que é Deus, Senhor. E faz com que teus filhos, como eu, fiquem orgulhosos de ti. E às vezes constrangidos por não corresponder em tudo que tu queres que façamos. Nos ajude, Senhor, com teu Santo Espírito. Que nessa jornada possamos, a cada dia, a cada momento, sermos melhores pais, melhores filhos, melhores pessoas, melhores maridos, melhores esposas, enfim, Senhor, um ser melhor, Senhor. Porque assim estamos fazendo para te agradar. Muito obrigado, Senhor, por tu ser o nosso Pai. Por deixarmos também sermos pais. E obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Tu sim és o Deus da glória, o Deus maravilhoso. É em nome do teu Filho que eu faço essa aclamação e faço essa declaração para ti, Senhor. Em nome do teu Filho, nosso Salvador Jesus. Amém, sim. Glória a Deus, amém. Muito obrigado. Nós vamos ter então o último cântico, exatamente falando a respeito desse grandioso Deus. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus excelso.
assim.